Você conhece aquela expressão que diz que um texto fora do contexto vira um pretexto? Então fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos ver um pouco mais sobre isso através da palavra do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E eu iniciei esse vídeo fazendo esta famosa citação que diz que um texto, quando é tirado do seu contexto, vira um pretexto. Em outras palavras, quando nós retiramos a pequena parte de um texto maior, completamente isolada do seu contexto, isso pode se tornar um pretexto para nós acreditarmos em algo ou fazermos coisas que não estão de acordo com o contexto geral daquela frase ou daquela citação. Para nós embasarmos isso na palavra de Deus, eu quero citar um versículo que é bastante conhecido. Se você é um leitor da palavra, eu tenho certeza que você o conhece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, em que o apóstolo Paulo diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Quando nós lemos isso, a primeira impressão que nós temos é que nós somos fortes o suficiente e quando nós temos Deus em nossa vida, nós podemos tudo. Não existem limites, não existem barreiras. Se estamos com Deus, nada pode nos derrotar, nada pode nos parar e nós nos tornamos verdadeiramente invencíveis. No entanto, se nós pararmos para analisar o contexto dessa passagem, nós veremos que o significado dela é completamente diferente daquilo que muitas pessoas erroneamente acreditam. E para isso, eu quero fazer com vocês a leitura de todo o contexto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: "Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." No contexto do texto que acabamos de ler, Paulo estava enviando um agradecimento aos irmãos da igreja de Filipos pelo fato de que, através de um irmão, eles haviam enviado ao apóstolo uma ajuda para suas necessidades. E ele fica agradecido por aquilo que recebeu. E então no versículo 11 ele diz: "Não que eu esteja necessitado, não que isso é algo que eu realmente necessite." E então Paulo começa a discorrer: "Porque nessa vida eu aprendi a me contentar com todas as coisas e em qualquer situação. Eu sei viver com abundância, eu sei viver passando necessidades, eu sei ter tudo aquilo que é necessário para o ser humano, mas eu também consigo viver com apenas aquilo que é o suficiente." Em outras palavras, Paulo está dizendo: não importa qual é a situação da minha vida, não importa qual é o problema que eu esteja enfrentando, Deus me fortalecerá e através da força que Deus provê a mim, eu poderei todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou que pode todas as coisas naquele que o fortalece.
Agora, se nós olharmos outros textos da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo afirmou na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículos 9 e 10, que ele deve se gloriar na sua fraqueza. E ele estava falando isso para um grupo de irmãos. Em meio às suas fraquezas, em meio às suas necessidades, e em meio a tudo aquilo que eles enfrentam, eles devem gloriar-se em Deus. E nós, como seres humanos, sabemos que é muito simples darmos glória e honra ao nome do Senhor quando estamos passando por um bom momento, quando temos tudo aquilo de que necessitamos. Mas no momento da necessidade e da fraqueza, muitas vezes a nossa tendência é murmurarmos ou até mesmo reclamarmos contra Deus. Mas Paulo afirmou que todo cristão sincero e verdadeiro deve gloriar-se nas suas fraquezas e até mesmo quando não tem aquilo de que necessita. Além disso, o apóstolo também afirma na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 6 a 8, que desde que tenhamos algo para comer e algo para nos cobrir, nós devemos estar contentes. Ou seja, nós não precisamos de uma vida regada de luxos e de coisas extravagantes. Se temos o básico para suprir a nossa vida, isso deve ser o suficiente para nos alegrarmos na presença de Deus. Neste sentido, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, também afirma que todo cristão verdadeiro deve se contentar com aquilo que tem. Em resumo, não importa qual é a nossa situação, não importa aquilo que há dentro da nossa despensa ou da nossa geladeira. Se nós temos Deus em nosso coração, nós poderemos todas as coisas, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da angústia e da maior necessidade da nossa vida. Tendo fé no Senhor Jesus Cristo, nós poderemos verdadeiramente transpor qualquer barreira. Afinal de contas, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E você é daqueles que glorifica e honra o nome do Senhor apenas na bonança? Ou sabe dar ao Senhor a glória devida quando está passando por momentos de luta, tribulações e necessidades? Esse é o verdadeiro contexto da palavra de Deus e foi exatamente isso que Paulo quis dizer a cada um de nós. Se você aprendeu a glorificar o nome de Deus em qualquer situação da sua vida, você pode afirmar com toda certeza e convicção que você sim pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é o nosso Senhor Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Se você gostou dele, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva também no meu canal, caso ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube. E também acesse a descrição desse vídeo, eu vou deixar todos os versículos que eu citei escritos por completo, para que você possa ler minuciosamente e ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. E se Deus quiser e assim me permitir, eu estarei de volta em uma próxima oportunidade com mais uma reflexão acerca da palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.